Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa série de aulas que eu quero fazer a partir desta, eu gostaria de retomar um assunto que eu acho bastante importante dentro da fisiologia, que normalmente é apresentado já logo na primeira disciplina de fisiologia do pessoal da área da saúde em nível de graduação, que é o potencial de ação, né? Uma parte da eletrofisiologia que descreve como ocorre então o impulso nervoso através de fibras eletricamente excitáveis. Então, potencial de ação, eu vou dividir esse tema então em 5 partes, a fim de não ficar muito longo e maçante a nossa explanação. E na primeira parte então de hoje eu gostaria de apresentar um conceito geral de potencial de ação. Na segunda parte nós vamos falar então do potencial de repouso, que é uma prerrogativa para que ocorra o potencial de ação, uma vez que o potencial de repouso permite que ocorra uma diferença de potencial entre o meio intra e extracelular, e essa é uma premissa fundamental para que ocorra corrente elétrica através de membranas eletricamente excitáveis. Na parte 3 vamos falar então da primeira fase do potencial de ação, que é a despolarização. Na parte 4, a segunda fase, a repolarização. E por fim, na parte 5, eu gostaria de discutir um pouco de como o potencial de ação se propaga ao longo da membrana, de membranas eletricamente excitáveis, ou seja, de membranas neuronais e de fibras musculares. Uma vez que o potencial de ação é um evento local, ele ocorre num ponto da membrana, onde ocorrem correntes através da membrana, de dentro para fora e de fora para dentro. No entanto, essas correntes locais devem se espalhar ao longo de toda a fibra neuronal ou fibra muscular, a fim de excitar eletricamente essas membranas, e portanto essas correntes locais devem se propagar de um ponto para o outro. Então é essa discussão que eu gostaria de fazer na parte final das nossas aulas sobre potencial de ação. Muito bem, vamos então à primeira parte, onde vamos discutir o conceito geral de potencial de ação. Bom, então a grande pergunta é como ocorre o impulso nervoso, ou seja, a geração e a propagação de correntes elétricas através de membranas eletricamente excitáveis, que podemos chamar também de bioeletrogênese. Isso começou a ser respondido há mais de um século atrás e foi denominado então esse fenômeno de potencial de ação. Então, esses potenciais de ação são correntes locais que ocorrem através de membranas eletricamente estáveis, ou seja, membranas neuronais e também de fibras musculares. E nós podemos descrever então o potencial de ação em poucas palavras, que são variações do potencial elétrico do meio intra e extracelular, que ocorrem rapidamente. Então, essa variação de potencial elétrico se descreve numa corrente elétrica. E isso ocorre, então, em membranas eletricamente excitáveis. Muito bem, nessa figura aqui, através de um microeletrodo, é descrito, então, a variação de potencial, aqui registrada nesse gráfico, onde rapidamente o potencial ela é medida, então, essa variação de potencial no meio intracelular em relação ao meio extracelular. Então, se vocês observarem aqui, antes da variação de potencial que caracteriza a corrente iônica, nós estamos numa situação que nós chamamos de repouso. A membrana, de fato, internamente, o potencial de membrana interno, ele é negativo em relação ao potencial extracelular. Mas há então uma diferença de cargas elétricas entre o meio intra e extracelular, normalmente observado nos diferentes tecidos, onde o meio intracelular está eletricamente carregado em relação ao meio extracelular.
E isso então cria um potencial elétrico. Para nós termos uma corrente elétrica, nós precisamos de dois meios que tenham diferença de potencial, ou seja, tenham diferença de cargas, e no momento que é ligado um fio condutor entre esses dois meios, a tendência de equilíbrio de cargas, ou seja, se esse fio for condutor, ocorrerá então fluxo de cargas em direção à carga oposta, no sentido de equilibrar esse potencial, essa diferença então de cargas. E no caso biológico, então, os dois meios que nós estamos falando é o meio intracelular, carregado negativamente, normalmente, em qualquer tipo de celular. O meio extracelular, carregado positivamente. E a membrana é o nosso meio condutor. Na maior parte dos tecidos, então, essa membrana ela não se presta como um condutor de correntes, mas em membranas eletricamente excitáveis, essa membrana que normalmente não é permeável, essas cargas ela se torna rapidamente permeável, e isso permite a corrente, a condutância, o fluxo iônico rápido, que caracteriza então uma variação de potencial, como nós podemos ver aqui, onde primeiramente nós temos uma corrente em direção a zero, já que está negativo normalmente o meio interno, num primeiro momento, quando a membrana é perturbada e se torna mais permeável, há cargas positivas que rapidamente migram do meio extracelular para o meio intracelular a favor do seu gradiente elétrico, e isso faz com que o potencial suba em direção a zero. Essa etapa do potencial de ação nós chamamos de despolarização, exatamente porque está havendo uma perda de polaridade, à medida que vai em direção a zero. De fato, é uma pequena reversão de polaridade, porque o excesso de cargas positivas acaba entrando. Mas esse é um potencial de ação típico, onde então a sua primeira etapa é caracterizada por uma rápida corrente de cargas positivas que internaliza o meio intracelular através do aumento da permeabilidade da membrana, fazendo com que o potencial vá em direção a zero, e num segundo momento uma corrente então alternada, no sentido oposto. As cargas positivas no meio intracelular migram novamente para fora, também a favor do gradiente elétrico, porque à medida que elas entraram no primeiro momento, tornou o meio intracelular levemente mais positivo que o meio extracelular. Então isso permite que as forças elétricas atraiam novamente essas cargas positivas para fora da membrana, reestabelecendo então o potencial de repouso, e esse momento nós chamamos, essa segunda fase do potencial de ação, nós chamamos de repolarização. Então percebam que normalmente as células se mantêm negativas internamente e positivas externamente. Essa é uma situação de repouso, e essa situação cria um ambiente favorável a que haja um fluxo iônico a favor do gradiente elétrico, em direção a cargas opostas. Basta que a membrana aumente sua permeabilidade. E isso vai ocorrer particularmente então em membranas eletricamente excitáveis, e no nosso caso aqui nós estamos falando de um neurônio.